Pronto, é isso mesmo. Print, input. Já agora há um sum, chama-se sum. Ok? Pronto. Lá, olha, o sum podem passar uma lista de valores e ele soma. Okay? Agora, nós muitas vezes vamos ignorar porque isto dá-nos jeito, dá-nos jeito nós somarmos à mão para praticarmos ciclos quando lá chegamos. Lá iremos aos ciclos. Okay? Mas temos cá o sum que já faz isso. Okay? Na verdade, se omitirem estes parênteses, pois, não, é porque ele pode ter vários argumentos. Podem pôr assim, ok? Também soma num tuplo, está bem? Podem pôr numa lista ou num tuplo, o sum soma, está bem? Mas pronto, não interessa, essas que vocês disseram, print, input, sum, len, estão a ver? Como é que estas funções chamam? Como é que nós as utilizamos? Como é que as invocamos? Pomos o nome da função e depois, se a função tiver argumentos, colocamos argumentos entre parênteses, está bem? Pronto, não. Print 2, 7, não é? E assim sucessivamente. Então é função, vejam bem, nome da função, argumento 1, argumento 2, argumento n, correto? E temos aqui alguns exemplos, len, sum, por aí fora. No entanto, há outras funções que na verdade chamam-se métodos, ou também têm este nome, métodos, que se chamam de forma diferente. Por exemplo, se eu quiser saber converter, eu tenho um nome que está em minúsculas, okay? E quero converter para maiúsculas, vocês veem isso no laboratório, tem uma função que se chama upper, que chamam assim, upper desta forma. Estão a ver? E agora temos ali, atenção que o nome não mudou, ele continua em minúsculas. O que esta função faz é devolve uma outra string com a original em maiúsculas, ok? Toda a gente está a ver isto? Isto também está no laboratório 2.2. É sobre isso que eu vou fazer. Não concatenou. É sobre isso que eu quero falar mesmo, justamente. Agora, eu estou a usar o termo função e vocês, como por exemplo a Roberta, se calhar já está também intrigada por isso, estão a notar uma ligeira contradição, que é, quando eu falei do print e do sum, o que é que eu escrevo? Eu escrevo função entre parênteses argumentos. Então, este upper devia ser escrito, upper do nome, para ser consistente, não é? Mas não é bem assim. Então, o que é que acontece? Sem entrar em... Isto depois vai tocar numa coisa que são classes e objetos, que são coisas dos próximos módulos, mais à frente, está bem? Mas não vamos complicar muito, vamos tentar perceber só o seguinte, que é, há funções em Python que são funções genéricas, que definem-se com a palavra reservada def e encostada à esquerda. O que é que eu quero dizer com isto, encostada à esquerda? Por exemplo, sei lá, eu podia definir aqui uma função, definiria aqui fun, sei lá, return, isto é uma função. Okay? Pronto. E o print, o input são funções deste género, mais ou menos. Ok? E estas funções, a ideia geral delas é, há exceções ao que eu vou dizer, mas a ideia geral é, elas aplicam-se a várias situações, a vários tipos de argumentos. Por exemplo, o len. Eu posso lhe pedir ao len qual é o tamanho de uma string. Ele diz 5. Estão ali 5 caracteres. Mas posso também pedir qual é o tamanho de uma lista. Esta lista tem 3 elementos. Ou de um tuplo. Ou de uma string de bytes. Depois eu falo sobre isto. É só para ter uma coisa diferente agora. Ok? Depois vemos o que é isto que eu estou para aqui a escrever. Mas é uma string de bytes. Ele diz, estão ali 2 bytes. É o número de barras. Está bem? A gente depois fala sobre isto. Okay? Estão a ver? O len funciona com muita coisa diferente. O que é que acham? Concordam comigo? Pronto. Então a ideia geral é... Isto há muitas exceções a que eu vou dizer, mas agora para não complicar. Funções normalmente aplicam-se a vários tipos de argumentos. Okay? Potencialmente isso pode acontecer. Mesmo que uma função só se aplique a um tipo de argumento, potencialmente pode vir a aplicar-se a vários. Okay? E essas funções
toda a informação vem nos argumentos. As funções recebem toda a informação nos argumentos. No entanto, há um tipo de funções que nós queremos que sejam específicas de um tipo de argumento, de um tipo de objeto. Por exemplo, isto é o que se passa com o upper das strings. Isto só vale para strings. Eu não vou fazer upper de uma lista. Não faz sentido. Okay? Então, o que o Python fez é determinadas funções, o primeiro argumento delas, é tão importante, é este nome que vai condicionar esta operação, que eles decidiram inverter esta ordem de invocação. Em primeiro lugar vem o parâmetro principal, neste caso é a string nome, e depois vem a função. E esta função, qual é a ideia? É uma função que só faz sentido para strings, como por exemplo é o caso do upper. Ou ela só faz sentido para strings, ou ela tem que ser implementada de uma forma diferente para strings. Ok, o upper só faz sentido para strings, que é para letra maiúscula, isso não faz sentido para listas. Mas pode haver outras funções, como por exemplo o index que aparece ali no exercício. Essa função existe para listas, para tuplos e para strings. No entanto, a forma como é implementada é totalmente diferente para listas. Não há uma implementação que dê para tudo. Então, nesse caso, o que o Python faz é... então para isso, o primeiro argumento, nós podíamos chamar assim. Okay? Mas como o primeiro argumento é tão importante, nós primeiro colocamos o argumento, depois usamos o operador de acesso ponto, e já agora, estão a ver que eu pus ponto, o PTPython diz um conjunto de operações que existem aqui, certo? E agora escrevo a função e abre e fecho parênteses, porque não são precisos mais argumentos. O argumento vai em primeiro lugar. Estão a ver? Portanto, há uma categoria de funções, como o print, o input, em que nós escrevemos primeiro o nome da função, e depois há toda uma outra categoria de funções que, na verdade, designamos por método, que é uma função que corre no contexto de um objeto. Um objeto é um valor, ok? E estas funções são chamadas sempre desta forma. Argumento 1, depois vem o nome da função, e depois se a função tiver mais argumentos, vem a seguir. Ok? Por exemplo, vocês têm isto na função split. A função split serve para partir uma string em pedaços. Okay? Por exemplo, vamos supor que o meu nome era Alberto Antunes Almeida. E eu agora queria separar os nomes. Escrevo nome.split e agora vou dizer que quero separar por espaço. E ele devolve uma lista com os nomes separados por espaço. Neste caso, uma vez que é o espaço, eu até podia não pôr nada, que ele assumiria o espaço. Ok? Mas, se o nome tivesse aqui a separar, por exemplo, barras, sim? Então eu já teria que ser explícito. Não, separa pela barra. Split é partir, é dividir, é separar. Ok? Estão a ver a ideia? Pronto. Então, agora, quais são umas, quais são outras, temos que ver. Enquanto não aprendemos mais, temos que ir vendo por hábito, por prática. Tudo o que tem a ver com strings, à exceção do len e de outras coisas, mas principalmente o len, é quase tudo string, ponto, e a operação. Estão a ver? Há aqui muita coisa. Index, estão a ver ali o index? Pronto. Agora, o index existe com listas. Será que ainda temos para aqui o tuplo? Temos, é o T. E existe com strings. Eu posso fazer index de 44 nos vales. E o index o que é que me dá? O index é o contrário dos parentes retos. Com os parentes retos eu digo posição, ele dá-me o que está na posição. Com o index eu digo objeto e ele diz-me qual é a posição do objeto. Então, qual é a posição do 44 nos vales? É a posição 1. Qual é a posição do 30 no T, que é o tuplo? É na posição 3. 0, 1, 2, 3. E qual é a posição
do E no Alberto. Ele diz-me que está na posição 3 também. Alberto, exatamente, está na posição 3. Estão a ver? Agora, vocês podem dizer, atenção, então este index dá para strings, dá para listas, dá para tuplos. Pois é, mas ele tem que ser implementado de forma totalmente diferente. Porque a forma como estes objetos estão estruturados em memória, em listas, tuplos e strings, é totalmente diferente. Portanto, não é possível fazer uma função index que se comporte listas e como fizemos com o len e esse tipo de coisas. Okay? Então, isso tem que ser um método. Okay? Porque as listas implementam isto de uma forma, os tuplos de outra forma e as strings de outra forma. Tá? Bem, não interessa. Só temos que saber que há operações que, em primeiro lugar, colocamos um determinado valor, que é o valor principal, ok? Quase, por exemplo, strings, algumas com listas também e outras coisas que vamos aprender. Mas depois há outras operações que são mais genéricas, mais abrangentes, que são funções, em que, em primeiro lugar, chamamos o nome da função. E agora temos que ir ajustando caso a caso. Está bem? Está ok? Pronto. E é esta a questão, tá?